Uma boa noite a todos. Hoje, dia 18, terça-feira, a gente vai dar continuidade aí à última rodada dos nossos jogos da fase de grupos da Copa de Fundos Imobiliários e vamos acompanhar. Serão 4 jogos e terão alguns desafios, umas disputas aí bastante interessantes durante essa noite. Vamos para a vinheta então, para a gente começar os nossos jogos na sequência. Vamos começar pela classificação da fase de grupos. A gente já teve decisão no grupo A e no grupo B, né? Os resultados em pontos são esses que estão na tela, né? Tivemos aí 2 fundos de cada grupo indo para a fase seguinte, já com 2 jogos definidos nas oitavas de final. Na fase de grupos, ainda a gente tem hoje 2 jogos pelo grupo C, né? Grupo C que tem o RBRF com 6 pontos e o VGHF com 4, o MAL 11 com 1 ponto e o HGLG 0 pontos. E no grupo D, o BRCR está com 0 pontos, DEVA 11 com 4, TIGAR com 6 e GGRC com 1 ponto. Vamos ver então quais serão os 2 times que irão se classificar em cada um desses grupos, fechando aí com mais 2 jogos das oitavas de final da nossa Copa de Fundos Imobiliários. Se você perdeu algum dos jogos anteriores, vou deixar o link no final do vídeo, mas no canal, na sequência de vídeos, basta ver aí a sequência. Toda terça e quinta tem jogo sendo publicado e acompanhar aí os duelos que mais te interessarem. Só um lembrete rápido, né? Principalmente você que está chegando agora, o regulamento de cada partida, o fundo que estiver abaixo de 50% da distância entre a máxima e a mínima de 52 semanas recebe um gol. O que tiver liquidez média diária acima de R$1 milhão também recebe um gol. E o que tiver patrimônio maior que R$1 bilhão recebe um gol, isso independente do adversário. Agora tem uma fase que é comparação dos valores entre os 2 fundos e quem tiver o maior dividend yield, quem tiver a menor relação por valor patrimonial e o maior crescimento do dividend yield em 3 anos, ele recebe um gol. Dessa forma, a gente consegue aí definir os vencedores da partida. Quem tiver mais gols leva. E vamos começar então pela primeira partida, pelo grupo C, o VGHF enfrenta o RBRF11. Então a gente vai ter essa disputa no grupo C e o próximo jogo HGLG com MAL 11 se enfrentando ainda pelo grupo C. Vamos começar avaliando o que cada um dos times traz em campo. O VGHF é um fundo misto, então ele tem ali quase 60% do seu patrimônio em CRIs, mas uma participação relevante em fundos imobiliários. Inclusive, amanhã a gente deve soltar um vídeo com uma análise detalhada do VGHF 11. Fique atento aí se você tem interesse nesse fundo, que a gente vai avaliar aí os principais pontos dele. O RBRF11 é um fundo de fundos em que ele tem aí a maior parte de fundos de recebíveis e a segunda maior participação em corporativo. Então vamos ver aí a disputa desses 2 fundos aí, um com uma participação maior em CRIs e outro basicamente um fundo de fundos. E vamos ao primeiro tempo, avaliando a posição entre a máxima e a mínima de 52 semanas dos 2 fundos. O VGHF está praticamente na sua mínima de 52 semanas. Isso pode ser um dado interessante para quem pretende entrar nele.
e o RBRF11 está com 85,8%. Portanto, gol do VGHF11 fazendo 1-0, iniciando bem a partida. Vamos avaliar agora a liquidez média diária de cada fundo. A gente tem 3,2 milhões para o VGHF e 3 milhões e meio do RBRF. Como não é comparativo, 2-1 nesse primeiro tempo, os dois conseguem marcar. Avaliando agora o patrimônio líquido dos dois fundos, o VGHF11 tem 0,7 e o RBRF 1,2. E com isso, o RBRF consegue marcar aí o seu segundo gol e fecha o primeiro tempo empatado em 2-2 entre os dois fundos. Partindo agora para o segundo tempo, vamos avaliar agora a comparação direta entre as características dos dois fundos. O VGHF, em termos de dividend yield, tem um dividend yield de 10,5 e o RBRF 9,4. Portanto, o VGHF consegue voltar à liderança fazendo 3-2 em cima do RBRF. Já o preço por valor patrimonial está na casa de 1 cravado no VGHF11 e 0,90 para o RBRF. Com isso, o RBRF consegue se recuperar e faz 3-3. Vai ficar para a última característica, que é o crescimento do dividend yield dos dois fundos. O VGHF é um fundo relativamente novo, portanto é zero essa medição. E o RBRF apresentou perdas no crescimento. Portanto, nenhum dos dois mereceu fazer o seu gol e ficamos com a partida empatada em 3-3. Com esse empate, VGHF 11 e RBRF 11 acabam levando um ponto para casa cada um. E aí vamos avaliar agora o próximo jogo do grupo para poder ver a classificação final. E esse próximo jogo será entre HGLG 11 e MAL 11. Então, um fundo de logística enfrentando um fundo de shopping. São os dois fundos de tijolos do grupo em uma disputa direta. Vamos avaliar agora o que cada um dos fundos traz a campo, né? Os portfólio. Então, o HGLG é um fundo de logística com a grande parte ali dos seus imóveis concentrados principalmente em São Paulo, mas com imóveis em Santa Catarina, Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Já o MAL 11 tem uma distribuição também no seu portfólio, e composto aí por diversos shopping centers, sendo que uma boa parte deles ele tem só uma participação dos shoppings. Vamos ver como é que os dois fundos vão se enfrentar e qual deles vai sair vencedor aí nessa disputa. Aliás, deixe no comentário se você tem um desses fundos no seu portfólio e para qual dos dois você está torcendo ou acredita que vai vencer a partida. Vamos começar com a posição entre a máxima e mínima de 52 semanas. O HGLG está em 61% e o MAL 11 97,1%, quase na sua máxima. Portanto, se inicia o jogo em 0-0. A liquidez média diária, vamos avaliar o resultado dos dois fundos. O HGLG 7,6 milhões, uma liquidez bastante alta, e 1,8 milhão no MAL 11. Os dois conseguem passar pelo critério e fazem 1-1, mantendo o jogo empatado. Vamos avaliar agora o patrimônio líquido dos dois. O HGLG tem 3,5 bi e o MAL 11 0,8. Com isso, o HGLG consegue sair na frente e fechar em 2-1 o primeiro tempo. Portanto, o fundo logístico mantendo aí a liderança no primeiro tempo, à frente, mas deve ser uma partida disputada ali entre esses dois fundos com essas características aí diferentes, né? O dividend yield 9,6 do HGLG e 7,8 do MAL 11. Portanto, o HGLG
amplia a liderança, faz 3-1 no segundo tempo, parece que ele vai caminhando para uma vitória, né? Temos só mais duas características aí, pode ser que o Mal 11 empate a partida, mas tudo indica aí um favoritismo do HGLG 11. Vamos ver a relação preço por valor patrimonial, um valor não muito interessante do HGLG, 1.13, e o Mal 11, 1.01, portanto, ele consegue aí fazer um gol, diminuir a diferença. Estamos com 3-2 até o momento. Vamos agora para o crescimento do dividend yield em 3 anos, 20,5, um resultado bastante bom do HGLG, e o Mal 11 com 28,5, portanto um resultado bastante interessante. E o Mal 11 consegue aí no último momento empatar a partida e fechamos aí essa disputa entre esses fundos em 3-3, resultado semelhante ao jogo anterior do mesmo grupo. Com isso a gente fica em 3-3, cada um dos times leva um ponto para casa e a gente já tem a definição no grupo C. Vamos ver agora os dois jogos do grupo D para definir os confrontos que serão nas oitavas de final na nossa Copa de Fundos Imobiliários. Na terceira partida da noite, agora pelo grupo D, a gente tem o BRCR11 e o GGRC11, são dois fundos de tijolos que se enfrentam ali. Vamos ver qual dos dois aí tem melhores condições. O BRCR não conseguiu fazer nenhum ponto até agora. Vamos ver se ele consegue pelo menos pontuar aí nessa última rodada aí da primeira fase da Copa de Fundos. Vamos lá então avaliar o que cada um dos times trouxe a campo. O BRCR11 é um fundo de lajes corporativas, tem imóveis em São Paulo e no Rio de Janeiro e alguns imóveis com classificação AAA. Foi bastante prejudicado aí, principalmente durante a pandemia, né? Mas a depender aí da evolução da sua vacância, pode ser que ele se recupere aí agora com um retorno às atividades normais. O GGRC é um fundo que equilibra imóveis industriais e logísticos, então ele tem uma característica interessante também para o investidor e também por ser um fundo de tijolo, ele tem essa característica aí que permite aí uma boa renda ao longo do período, ali, que é o foco principal aí para quem pensa em investimento em fundos imobiliários. E vamos começar a partida então, né? Avaliando a posição entre a máxima e a mínima de 52 semanas, 48,2 para o BRCR e 99,3 para o GGRC. Com isso, o BRCR faz 1-0 de início e sai na frente nessa partida. Vamos ver a liquidez, o BRCR 2,4 milhões e 1,3 para o GGRC. Portanto, os dois marcam, mas ainda se mantém a diferença de um gol a favor do BRCR11. Avaliando agora o patrimônio líquido dos dois fundos, a gente tem 2,7 para o BRCR e 1 cravado para o GGRC. Portanto, 3-2, uma partida bem disputada e o BRCR conseguiu manter aí a liderança no primeiro tempo e termina aí, vai para o intervalo à frente do GGRC. Vamos agora para a avaliação no segundo tempo da partida, comparando o dividend yield. 8,6 do BRCR e 8,7 do GGRC. Por muito pouco o GGRC consegue marcar e fazer 3-3, empata a partida e vamos ver aí como é que vai se comportar até o final aí. A relação preço por valor patrimonial, o BRCR está bastante descontado, 0,67 e GGRC 0,97, portanto BRCR volta à liderança, faz 4-3 em cima do GGRC.
Vamos para a última característica, o crescimento do dividend yield. Nesse caso, o BRCR começou mal, menos 0,9. Vamos ver se o GGRC tem algum crescimento. 7,5 para o GGRC e com isso terminamos a partida. GGRC empata no finalzinho e termina em 4-4 esse jogo. Com isso, o BRCR11, que não tinha feito nenhum ponto até agora, obtém um ponto, segurando o empate junto com o GGRC, que também recebe um ponto dessa partida. Vamos agora para a última partida da noite pelo grupo D. A gente tem o Deva 11 enfrentando o Tigar 11. São dois fundos de papel. Vamos ver aí qual que vai se sair melhor aí para fechar aí o resultado do grupo D. E antes de iniciar a partida, vamos ver o portfólio de cada um dos fundos. O Deva 11 é um fundo de papel. Sua maior participação ali são papéis indexados pelo IGPM, tá? E o Tigar 11 também é um fundo de papel, mas é um fundo de desenvolvimento. E aí ele tem essa característica aí, principalmente aí voltado para loteamentos e desenvolvimento aí de multipropriedades e tem essa característica aí. Então são dois fundos de papéis, mas com focos aí um pouco diferentes. E vamos começar o primeiro tempo aí desse último jogo. A posição entre a máxima e a mínima, o Deva 11 está no zero, praticamente está na sua mínima, então de 52 semanas. Já o Tigar 11 em 74,1. Com isso, o Deva sai 1-0 à frente aí do Tigar. Avaliando agora a liquidez média diária, 3,4 milhões do Deva e 4,6 do Tigar. Os dois passam pelo critério, mas o Deva mantém a liderança 2-1 até o momento. Agora vamos para o final do primeiro tempo, avaliando o patrimônio líquido dos dois fundos. 1,4 do Deva e 1,3 do Tigar, portes bastante semelhantes, mas suficientes aí para passar e fazer 3-2 aí. É o fechamento do primeiro tempo, o Deva na liderança aí dessa partida. Vamos para o segundo tempo, então. O dividend yield dos dois fundos, 16,6 do Deva e 13,3 no Tigar. Deva amplia a vantagem, faz 4-2 no início do segundo tempo. Agora avaliando a relação preço por valor patrimonial, 0,91 do Deva, 1,04 do Tigar, 5-2. O Deva consegue aí ampliar a vantagem. Já fica praticamente impossível do Tigar reagir nesse final de segundo tempo. E vamos ver aí o crescimento do dividendo dos dois fundos. 0 no Deva 11 e 11,8 do Tigar. Ainda consegue tirar um pouco a diferença no final, mas não é suficiente. Fechando aí a partida 5-3 para o Deva 11. E com esse resultado, o Deva 11 leva 3 pontos para casa e o Tigar obtém 0 pontos aí dessa partida. E vamos ver agora a classificação depois das 4 partidas dessa noite. No grupo C, a gente tem o RBRF 11 que fechou na liderança com 7 pontos. O VGHF com 5, inclusive VGHF a gente trará um vídeo específico de análise do fundo no canal amanhã. E o MAL 11 e o HGLG foram desclassificados aí com 2 pontos e 1 ponto. Já o grupo D, os dois fundos de papel obteram a melhor, né? Então o Deva 11 ficou com 7 pontos à frente, aí passou o Tigar na última partida, ganhando dele mesmo. O Tigar ficou com 6 pontos, o GGRC com 2 e o BRCR 11 com 1. Portanto, na próxima fase a gente tem o RBRF 11 enfrentando o Tigar 11
e o VGHF11 enfrentando o DEVA11. Portanto, esses serão os dois jogos definidos ali para as oitavas de final. Vendo em detalhe a chave, a gente já tinha definido o RECR contra o VISC, o RBRF contra o TIGAR, que foi a definição de hoje, e aí o vencedor desses dois jogos ali passa e se enfrentam nas quartas de final. Já o RBRP enfrenta o HSML e o VGHF enfrenta o DEVA11, e o vencedor desses dois jogos, os vencedores, vão se enfrentar ali nas quartas de final. E com isso a gente tem a evolução da chave. Quinta-feira teremos a disputa entre os grupos E e F e com isso a definição de mais dois jogos aí da nossa Copa de Fundos Imobiliários. E vamos dar só uma olhada ali, ver a classificação desses grupos, né, que terão os próximos jogos. Então, no grupo E, a gente tem o Capitânia e o HCTR liderando, o Maxi Renda com 3 pontos e o HGRU com 0. Portanto, o HGRU já está praticamente eliminado e os 3 fundos de papel ali devem disputar 2 vagas. No grupo F, a gente tem o TORD 11, o RBRR 11, em segundo, o XPLG com 2 pontos e XPMOL com 1 ponto. Tecnicamente, né, daria para até o XPMOL ficar em segundo, aí, a depender do resultado, né? Mas, enfim, está bastante difícil para ele. E depois, na semana que vem, a gente traz os jogos do grupo G e o grupo H, fechando assim a definição das nossas oitavas de final da nossa Copa de Fundos Imobiliários. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.